Estamos de volta com o nosso espaço e agora aqui na cozinha com o Gabriel e o Douglas. Douglas e Gabriel para poder aprender a fazer petit four. Meu Deus, coisas deliciosas. Mãos à obra, meninos. A gente vai começar misturando o amido de milho. Ok. O leite condensado e a manteiga, né? É manteiga ou margarina? Pode ser usado... Pode ser usado os Posso dois, tirar? por favor. Vou te ajudar. Isso aqui que é a parte ruim da coisa, né? O leite condensado, que tragédia. A parte sem graça. A parte sem gracinha nenhuma, né? Obrigado. E a margarina. Ah, você falou que pode ser ou manteiga... Ou manteiga ou margarina. Só que sem sal, né? Sem sal. A gente cortou aqui bonitinho, mas não vai fazer muita diferença se você botar aquele tablete inteiro. Ela tem que estar geladona, mais temperatura ambiente. Se for usada a manteiga, de essência, ela está muito gelada como está agora. De margarina não precisa. Não precisa. Não Porque precisa. a margarina ela é mais molinha. Já do é que a mais manteiga, mole né? e não vai dar ponto se botar a margarina. Agora o que a gelada gente vai também. fazer? Ele vai trabalhar a massa. Até juntar todos os ingredientes, ficar uma massa bem lisa. Lisinha. É igual uma farinha. E aí a gente vai modelar. Exato. Mas faltou o ovo, que é para finalização. A massa vai ficar espessa, mas ainda não vai ficar lisa totalmente. Só quando a gente for botar o ovo que você vai ver a diferença da massa. Porque vai mudar na hora que colocar. Exato. Mas tem um pontinho certo, então. Tem um pontinho, ele vai dar aqui o ponto certo na mão. Gente, sabe o que eu tô lembrando, vendo ele manipular essa massa? Quando eu era pequena, a minha avó fazia, não sei, eu vou falar o nome do negócio, eu não sei se vocês vão conhecer. Brevidade. Ah, é aquela delícia típica de vó, né? E ela era eu acho que ela era feita com amido de milho mesmo. É com amido também. também. É com amido? Por isso que eu lembrei. Ela gostava muito de fazer. É trabalhoso. Eu não faço a mínima ideia nem como é que faz. Esse aí, pela quantidade de ingredientes, ele tem muito mistério ou não tem muito mistério? Me parece ser simples, ou não é? Nenhum mistério. Nenhum. Isso daí é somente a mistura com a umidade do que o ovo vai introduzir junto com o amido, junto com a manteiga, vai fazer uma textura lisa, a gente vai abrir, cortar, já modelado e forno, somente. Ah, então ele é bem fácil mesmo de fazer. Geralmente a gente usa para quê? Para chás, chá da tarde, eventos... Olha, a gente usa muito em eventos, coffee breaks e outros tipos, né? de eventos sociais. Isso daqui é bom, pelo menos a minha mãe fazia para mim, quando a gente saía na rua, jogava bola, essas coisas de criança. Ficava cansadão. A gente chegava com muita fome. Morrendo de fome. Aí isso daqui tem uma validade aproximadamente de 1 mês. Depois de pronto? Depois Antes de pronto. de assar? Depois de assar, já assado. Não muda o sabor, não resseca? Nem um pouco. Nem Gente, um pouco. então é muito interessante, porque se dura, dá para você fazer uma quantidade Dá, sem problema boa nenhum. e deixar guardado. E tinha sempre aquele potinho. Bota em aqueles potes de vidro. Pote de vidro. Sempre estava ali, quando a gente chegava do futebol, chegava da natação de alguma coisa, a gente ia lá e pegava para comer. Olha a dica, gente. É simples e seu filho vai adorar com certeza. Na verdade, ele é simples, mas precisa trabalhar a massa. Eu acho que é o ponto mais... Não é mais complicado, mas é que você precisa dar uma atenção certinha para ficar do jeito que precisa ficar. Mas essa receita é bem simples e exata. Se você fizer exatamente como a gente vai fazer aqui, não tem problema nenhum, que não vai dar erro. Não tem erro. Tá vendo que já tá ficando grosseira aqui, o amido já tá perdendo. Já incorporou o leite condensado e agora tá incorporando a manteiga. A manteiga. Nesse processo, para ajudar a incorporar a manteiga, a gente vai botar os 2 ovos. São 2 ovos da inteiros? receita. Exato. Aqui eu só bati ele para não ficar muito... Para ele poder
misturar melhor, né? Mão na massa. Lembrando que vocês podem assistir o nosso programa no nosso site, na internet, não tem desculpa para não assistir, no www.boasnovas.tv, no nosso horário inédito, às 15h30, e na reapresentação, às 6 horas da manhã. Não tem desculpa para dizer, não pega na minha casa, pega em qualquer lugar. Ele vai ficar num ponto que eu vou conseguir dar formato para ele? Exatamente. Ou sempre a gente usa aquele formatinho de biscoitinho mesmo, achatadinho? A gente vai fazer vários formatos aqui para vocês eu tô vendo verem. que ele vai ficar uma massa bem gostosinha, né? Vai ficar palpável, não vai ficar aquela massa molenga. De modelar, né? Exatamente. Vai lembrar um pouquinho a massinha de modelagem. E dá pra gente brincar, fazer formato de flores, estrelas, bolinhas. E também tem essas variações aqui. Ao invés de botar todo o amido, nessa receita é 1 kg de amido, você pode tirar 100 gramas de amido e botar 100 gramas de coco. Então, o biscoito fica de coco. Fica o biscoitinho de coco. A gente também pode botar... Nós colocamos o quê? Foi 1 kg de amido. 1 kg de amido. Foi uma latinha de leite condensado. Uma lata de leite condensado. 400 gramas de manteiga. 400 gramas de manteiga e 2 ovos, ligeiramente batidos. Batidos. Ok. Vamos passar a cartelinha, então, para minha amiga lá de casa poder anotar? Vamos lá. Pode falar, Douglas. 1 kg de amido de milho, 2 ovos, uma lata de leite condensado e 400 gramas de manteiga sem sal. É pouca coisa que vai, por isso que a receita é super prática, né? E outra variação que também pode ser feita é botar granulado nessa massa. Aquele granulado que a gente coloca por cima do docinho, de tudo mais. Bom, então dá para fazer de várias formas. De todas as formas que você puder imaginar e usar essa criatividade. Provavelmente ele faz a massa branca e depois eu não sei o que ele faz para fazer uma massa escura, que deve levar chocolate em pó. E aí na hora de modelar, ele modela as duas juntas, dando aquele efeito preto e branco. Exato, a gente pode fazer dessa forma também. Ó, uma dica, olha a dica da Tose, tá? E a gente também pode botar nessa massa, para que fique mais harmoniosa, canela. Que delícia. Uma canela em pó já pode substituir um pouco do amido, assim como foi do coco. Um pouco de canela em pó que também fica maravilhoso. E depois, como é amido, ele deve assar rápido? 8 minutos é o máximo que ele pode ficar no forno, uma temperatura de aproximadamente 160 graus. Ok. Agora nós vamos dar parabéns para aquelas pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Que você seja muito feliz, principalmente no dia de hoje, mas que você tenha muito de Deus na sua vida, hoje e sempre. E nós temos um versículo para você, direto do coração do nosso querido Pai, para a sua vida. Está aí na sua tela, confere. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Douglas, vou deixar vocês aqui, vou bater um papo com a nossa doutora Ana Paula, nossa querida, e depois a gente volta. Eu posso tirar uma dúvida com o Douglas? Claro! Douglas, ao invés de fazer com a mão, pode fazer com batedeira? Ou com uma colher, alguma coisa assim? Ou tem que ficar ali com a mão? Com a colher pode ser feito, mas vai demorar muito mais. Entendi. E com a batedeira de maneira nenhuma. Entendi. Porque com a batedeira você vai agregar ar a essa massa. E não é o que a gente quer. Além de ser uma massa grosseira, pesada, pela quantidade de amido que leva, ela vai acabar quebrando, queimando a sua batedeira. Entendi. Olha aí. Ótima Eu tava dúvida. aqui pensando, só pode amassar, vai ficar ali fazendo massagem nos dedos, né? Verdade. Mas eu acredito que com, o quê? 10 minutinhos de... 10 minutos é o máximo aqui, já está quase no ponto. Então, é porque aqui a gente está num programa, a gente tem que driblar as coisas, um pouquinho de cada coisa, mas com certeza 5, tá 7 quase no minutinhos ponto. já fica pronta, né? Então vamos lá, doutora, vamos bater Vamos nosso lá. papinho. O que eu queria te perguntar? Sobre os cuidados com os olhos na infância.
Tá bom. Porque, na verdade, hoje em dia a gente tem visto muita criança com óculos. É. Fala você o porquê disso e sobre esses cuidados. Tá bom. Então, o que eu queria te dizer assim, os cuidados não são só na infância, desde o nascimento, né? Hoje, quando a criança nasce, o pediatra pede o teste do olhinho. Tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste que é feito para ver se a criança não tem nenhuma... Como que eu vou te explicar? Não tem nenhum impedimento que impeça a luz de entrar no olho, né? Algum impedimento, por exemplo, uma catarata congênita, se ele nasceu com catarata, e aí só vai descobrir muito mais tarde, né? Uma doença que a gente tem uma divulgação muito grande, até a Ana Paula Arósio que fazia essa propaganda sobre aquela fotografia que você tira da criancinha e o olho aparece branquinho. Essa foto, isso é para retinoblastoma também. O nome desse tumor é retinoblastoma, né? Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico dessas doenças, melhor é o prognóstico, quer dizer, é a forma como ela vai... E com quantos meses faz? O teste do olhinho recém-nascido. No hospital, quando nasceu? Ou faz no hospital, ou assim que sai, vai para casa, a mãe programa uma consulta com um oftalmopediatra, que é quem cuida dessa parte, né? O oftalmologista especializado em crianças e faz esse teste do olhinho. E o teste já acusa, se tiver algum tipo de anomalia, ele já vai dizer. Aí ele é encaminhado ou para retina, ou para a parte de tumores, enfim, para o que for que achar de errado ali, o que tiver de errado com a criança, né? Ali, nesse teste do olhinho, o que é importante dizer é que nesse teste a gente não sabe se a criança vai usar óculos, se é míope, se é hipermétrope. Esse teste do olhinho é único e exclusivamente para saber se a criança não tem nenhuma doença congênita de aparecimento precoce. Que precisa ser tratado com rapidez. Logo de imediato, para prevenir uma cegueira no futuro. Né? Ou até melhorar o prognóstico da doença. Não dando nada, a criança vai se desenvolver de forma natural, normalmente. Isso. Normal. E aí, assim, normalmente a gente pede para avaliar a história familiar também. Se os pais usam óculos, é importante que você leve a criança um pouco mais cedo, né? Porque a chance dela ter algum problema de miopia, hipermetropia, astigmatismo é maior. Se não, a partir dos 2, 3 anos, você pode levar. Se notar algum estrabismo, que é o olhinho desviado para dentro ou para fora, é importante também ver. Lacrimejamento, dor ocular, porque o glaucoma congênito é uma doença que dói, a criança é uma criança muito irritadiça e que fica lacrimejando, o olho é durinho, o olho não tem o brilho natural, ele fica meio azulado, meio... É diferente. Normalmente quem percebe é a avó, porque a avó é mais atenta do que a mãe, né? Olha só. E às vezes, quando não tem nenhum tipo de sintoma assim... Foi no caso da minha sobrinha. Foi a escola percebeu. Sim. Aí a gente vai passar para essa questão da escola. Tem uma lei que agora obriga as escolas a pedirem uma avaliação oftalmológica na pré-alfabetização. Então, isso vai acontecer entre 4, 5, 6 anos, dependendo da criança. É super importante isso, porque se não faz... Você não pode acudir a tempo. Sim, a criança fica sofrendo. Eu acho que a gente até falou disso de outra vez, que eu falei para você que o importante desse exame oftalmológico na criança é porque a gente pensa que a criança está enxergando porque ela está com os 2 olhos abertos simultaneamente. Então, você não sabe que um enxerga e que o outro não enxerga, né? E isso pode atrapalhar o desempenho escolar da criança, né? Por exemplo, a criança que é hipermétrope. O que é hipermetropia? A hipermetropia é um grau positivo de lente, né? O que seria o grau positivo? Quando a gente fala hipermetropia é dificuldade para perto, ela não é só dificuldade para perto. A hipermetropia é uma dificuldade maior para perto do que para longe. Mas dependendo do grau da hipermetropia que você tem, é também para longe. A hipermetropia não tem nada a ver com a dificuldade de enxergar para perto depois dos 40 anos, ou tem a ver? Sim, então. Para perto depois dos 40 anos, a gente deixa de enxergar porque a gente perde a acomodação. A acomodação é um mecanismo que a gente faz como se fosse um zoom para enxergar. Entendi.
é muscular. Essa acomodação, ela tem atuação muscular. Sim. E a gente, depois dos 40, vai perdendo essa ação muscular. Vai ficando flácido. Vai ficando flácido, exatamente. E é um grau positivo, sim. É uma hipermetropia também, só que a gente chama de presbiopia, vista cansada. Ah, eu ia te que é a perguntar vista mesmo. cansada. É presbiopia. Presbiopia. É um pouquinho de cada? Eles são as duas coisas ou elas são sinônimos? A presbiopia é a hipermetropia que acontece normalmente depois dos 40 anos, que é a vista cansada. Entendi. Né? A hipermetropia normal, que aparece em criança, e às vezes a criança tem um olhinho torto para dentro, quando você vai fazer o exame, ela tem 7 graus de hipermetropia, né? E o olho fica entortado por isso, porque ele faz força para enxergar e entorta, faz o estrabismo que a gente chama de acomodativo. Caso, descobrindo, é óculos para corrigir? Sim, aí tem que fazer tratamento de óculos, tem que ver se os 2 olhos enxergam iguais. Se eles têm a mesma acuidade visual, você só coloca os óculos, né? E se eles têm visão diferente, um é melhor do que o outro, a gente tem que fazer um tratamento de oclusão. Que bota um tampão, isso, para estimular o olho ruim a enxergar igual ao olho bom. Isso, doutora, no caso da hipermetropia ou também no caso de miopia, astigmatismo? Também. Em qualquer problema visual que cause diferença para enxergar de visão. Né? Porque se você deixa passar dos 7 anos de idade, que é o período que a gente tem o amadurecimento do sistema nervoso, e a criança não desenvolve visão para o olho que tem mais grau, ela desenvolve uma doença chamada ambliopia. E depois para reverter isso é mais complicado. A gente tem até um tratamento que fala disso, que é o Revital Vision, que trata isso, mas não dependendo do grau da ambliopia, a gente consegue um bom resultado. Por isso, a importância de se tomar os devidos cuidados com antecedência, na infância, a tempo, né? E a miopia, doutora? A miopia, ela é basicamente a dificuldade para longe. A miopia é mais fácil a gente identificar numa criança do que a hipermetropia. Porque a hipermetropia, se ela não for muito alta, a criança vai ser aquela criança preguiçosa para ler, porque ela tem dificuldade para ler de perto, né? A criança que não é muito concentrada, que é mais agitadinha, né? A criança que reclama de dor de cabeça às vezes, essa é a criança que pode ser hipermétrope. A criança míope é aquela que tromba em tudo. Olha! Bate em tudo, tem mais dificuldade, quer sentar bem pertinho da televisão para poder enxergar. Ela normalmente é mais estudiosa porque ela enxerga melhor para perto, então ela gosta de fazer tudo por perto, porque a visão dela tem pouca amplitude, né, de distância. Que interessante. A Bruna, minha filha, ela teve, a gente descobriu, acho que com 8 ou 9 anos. E ela gosta de usar óculos, incrível isso. Tem criança ela está com 18 anos. Mas ela é míope? Não, ela tem miopia e sempre foi aumentando, né? Hoje ela tem 3 graus, ela está com 3 graus. Depois estabilizou. Estabiliza. Com 15 anos, eu acho, provavelmente 15 anos, estabilizou. E ela está nesse grau. Não tem regressão, né, doutora? Às vezes sim. Tem? Às vezes tem. Pode ser que tenha. Porque é cirúrgico também, né? Isso. Aí depois de uma certa idade, quando esse grau estaciona, na verdade, após os 21 anos, que é normalmente a idade que a gente gosta de conversar sobre isso, se o grau estiver estabilizado e o olho tiver condições anatômicas para ser submetido a uma cirurgia, a gente faz a cirurgia laser, a correção se chama cirurgia refrativa. A cirurgia também? Não, a cirurgia refrativa eu não faço. Lá na clínica a gente tem um médico especializado que faz cirurgia refrativa, que corrige o astigmatismo, a miopia, a hipermetropia. O caso mais indicado seria a miopia ou não? Tem a cirurgia para as outras? Não, a cirurgia a gente chama de LASIK ou PRK. Hoje o LASIK e o PRK são cirurgias normalmente seguras, né? A gente tem bastante tempo que essas cirurgias estão aí. E elas podem ser tanto para astigmatismo, hipermetropia. Ela corrige o que for preciso corrigir? Sim, aí é um cálculo que você faz na hora da cirurgia. Só que a gente precisa saber se o paciente tem a córnea espessa ou fina, se ela é mais grossa ou mais fina, se tem alguma suspeita de ceratocone, se não tem nenhuma outra patologia associada que impeça o sucesso cirúrgico, né? Entendi. Porque quando você quer tirar os óculos ou a lente de contato, que às vezes você já adaptou, né, e tudo, você quer uma visão de 20/20, que é 100%.
E para te oferecer uma visão de 20/20, eu preciso ter certeza de que nada vai dar errado. Né? Então, e isso vai ser analisando é o pré-operatório. Faz exames pré-operatórios, sim. Ah, tá. E existe situação também que não é indicado cirurgia? Sim, aí tem. É óculos para sempre? Ou óculos ou lente de contato. Ou lente de contato. Ah, entendi. Entendi. Né? E a gente vai chamar o intervalo agora, doutora, e depois eu quero falar sobre o astigmatismo. Ah, então tá. Que também é uma das coisas que a gente sempre ouve falar. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.